A Motorola apostou em um modelo mais simples na linha Moto E5 com a versão leve do Android Oreo, trazendo o Moto E5 Play Go ao Brasil. Já vimos em nosso review que o aparelho tem preço elevado para o que oferece, mas faltou entrar em maiores detalhes sobre seu desempenho e autonomia. É exatamente o que vamos fazer aqui nesse vídeo, mostrar e tentar explicar os problemas de performance do Moto E5 Play com o Android Oreo Go. Primeiro vamos ao teste de velocidade, que testa a fluidez na abertura e troca de aplicativos, além do multitarefas. Este teste consiste em pegar uma lista de 12 aplicativos com diferentes níveis de exigência e abrir um de cada vez aguardando o carregamento, depois partindo para o seguinte. Ao terminar a lista, voltamos à estaca zero para ver se esses aplicativos precisam recarregar, verificando a velocidade do multitarefas. Os 12 aplicativos são Câmera, Galeria, Configurações, Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Spotify, Photoshop Mix, Pokémon GO e Asphalt 8, além do relógio que cronometra o tempo total. Como era de se esperar, o Moto E5 Play Go teve bastante dificuldade nessa prova. A fluidez fica devendo bastante e o aparelho demorou bem mais que o Moto E5 já na primeira volta, apesar de ter apenas a memória RAM a menos, mas conta com resolução mais baixa, o que deveria ajudar um pouco. No final das contas, com 2 voltas ultrapassando os 2 minutos, o tempo total do E5 Play Go foi de 4 minutos e 18 segundos, uma marca que há muito tempo não vemos e um dos 20 piores resultados históricos dos nossos registros. Infelizmente não conseguimos passar o teste do AnTuTu no Moto E5 Play Go, mas ainda restaram as outras 3 ferramentas que passaram os testes corretamente. No Geekbench e GFX Bench os resultados ficaram um pouco abaixo do Moto E5, mas na mesma faixa de pontuação. O 3D Mark passou o Slingshot apenas, e não o Slingshot Extreme. A simulação de uso real do Moto E5 Play Go foi uma das mais curtas que realizamos nos últimos tempos. Com apenas 6 ciclos completos, o dispositivo aguentou pouco mais de 9 horas no teste. Com relação aos testes específicos, a reprodução de vídeos em Full HD no aplicativo MX Player, sempre com as mesmas imagens em loop e brilho calibrado para 200 lux em imagem branca, ficou menos de 15 minutos abaixo das 8 horas. Já na gravação de vídeo, também em Full HD, e utilizando o aplicativo nativo de câmera do dispositivo, o tempo total foi de 3 horas e 25 minutos para que o aparelho parasse de captar imagens com carga abaixo de 5%. Por fim, o teste de videochamadas no Skype chegou perto das 4 horas, ficando todos esses tempos bastante abaixo da média dos nossos registros. Apesar disso, o E5 Play Go tem bateria suficiente para o uso básico para o qual foi desenvolvido, devendo durar o dia todo longe da tomada para quem só usa redes sociais, e-mail e navega na internet. Para completar as más notícias, o tempo de recarga é bem longo para um dispositivo com somente 2.100 mAh de carga. Demorou quase 1 hora e 45 minutos para o carregador padrão levar o E5 Play Go de 0 a 100%. Também testamos o desempenho em jogos, mas aqui não dá para falar muito. O Geekbench nos ajudou apenas a analisar Subway Surfers, Clash Royale e Modern Combat 5. Os outros jogos de nossa lista consumiram memória RAM demais e forçaram o fechamento do app de benchmark. Nos jogos mais leves, o desempenho foi próximo ao que vimos no Moto E5, então ao menos esses dá para jogar sem grandes problemas. Mas jogos mais pesados como Asphalt 8, Injustice 2 e Vainglory não são nem perto de ideais para jogar aqui no Moto E5 Play com Android Oreo Go. Quanto ao PUBG Mobile, o jogo sempre fecha assim que carrega a partida. Como era de se esperar, o Moto E5 Play Go não tem nem bom desempenho e nem mesmo boa autonomia. O hardware mais que modesto é suficiente para oferecer um uso muito básico sem grandes problemas de travamentos. Mas como o dispositivo foi desenvolvido para tarefas simples, consideramos que está dentro da expectativa. O lado bom é que não é um smartphone para você passar muita raiva se for navegar na internet, ver redes sociais e se comunicar em mensageiros. E com bateria só para um dia e nada mais. Há vários modelos muito melhores na mesma faixa de preço no varejo online, como o Quantum Go 2, o Galaxy J5 Pro ou o Moto G5S e até o Moto E5 normal, por exemplo. E você, o que achou dos testes de desempenho e autonomia do Moto E5 Play Go? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E veja na descrição links para o review completo e mais detalhes sobre os testes que realizamos. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.